Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo para vocês, mais uma notícia. E hoje estamos aqui com o canal do Caio Coppola. Todos os inscrevem ao canal dele, tá? O link tá na descrição e no comentário fixados. Nós pegamos um pedacinho aqui do Chiquinho, pessoal, o melhor advogado do Brasil. Então já quem apoia ele já deixa o like e se inscreve aí e vamos ao vídeo. Comover a opinião pública. E eu queria que você relatasse para a gente, já que você tem uma visão privilegiada do que está acontecendo, qual tem sido o tratamento dos nossos altos tribunais aos direitos e garantias fundamentais dos réus, especialmente os que você representa, mas também a classe dos advogados. Porque a gente vê aí uma omissão da imprensa na defesa das garantias civis e, por outro lado, também a OAB, né, que deveria ser muito mais vocal em relação a cerceamento de defesa, esse tipo de coisa, tem se mostrado bastante tímida nas suas manifestações. Ou é só impressão minha, doutor Jeffrey? Grande Coppola. Olha só, tem muita coisa a ser dito, né? Eu acho que a gente precisava de um evento para falar tudo que a gente quer falar, né? Essa live aqui realmente não cabe tudo que a gente tem para dizer, o que a gente está vivendo. É realmente algo muito complexo. A gente tem dito que estamos vivendo um estado de exceção, e é realmente um estado de exceção. De um lado, você tem o Estado de Direito, que é o Estado que respeita regras, e o estado de exceção, que é aquele que desrespeita as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras, se tornando um estado leviatã a se voltar contra o povo e aprisionar o povo, que é o que a gente vive hoje no Brasil. Esse processo da trama golpista, Coppola, ele tem várias especificidades. E uma das principais, eu elejo como top one, tá, dos grandes problemas desse processo, é que esse processo ele é uma ficção, ele é uma criação, para dar uma aparência de legitimidade à perseguição política que se buscou contra o líder da direita e a direita. O que acontece? Politicamente, é muito caro, Coppola, você matar o seu opositor político. É caro politicamente. Veja que as ditaduras que deram esse passo enfrentaram grandes problemas a se fixar no poder. Agora, se você cria um processo criminal e dá uma aparência de legitimidade a essa perseguição, você põe isso na conta do Estado juiz. Então você vem perante o povo, você fala, ó, não se trata de uma perseguição política. Isso daqui não é político, isso daqui é um processo judicial. Veja a entrevista que o Lula tem dado, entrevista que o Barroso tem dado, que o Gilmar Mendes, a todo momento eles falam assim, ó, está tudo sendo televisionado. Tá todo mundo tendo ampla defesa. Olha só, o contraditório está sendo exercido por advogados. Tudo que eles querem é dar uma aparência de legitimidade para jogar para a plateia e poder dizer, ó, quem condenou foi a justiça. Isso não é perseguição política. Eles tiveram devido processo legal. Mas é aí que eles caem em descrédito. Quando, Coppola, eles mostram a distinção de tratamentos, há um advogado em uma audiência que é transmitida e uma audiência que não é transmitida. Vejam que audiências que foram transmitidas nesse processo da trama golpista, o juiz fez ali um papel fingindo ser um juiz de garantias. Deixou todo mundo perguntar, deixou os advogados perguntarem, deixou os acusados falarem livremente. Né? Assim foi, lembrem, interrogatório do Felipe Martins. Foi transmitido ao vivo. Alguém viu o juiz, em algum momento, interferir a defesa? Ah, você falou demais, não toca nesse ponto, não fala daqui. Claro, em alguns pontos ali, o juiz tentava dar uma driblada, né? Em uma certa medida. Mas nas audiências que não eram transmitidas na TV Justiça, eu fui mandado calar a boca. Por exemplo, depoimento do Mauro Cid. Eu não pude perguntar. Depoimento do Mauro Cid, eu fui mandado calar a boca. Depoimento do G. Dias, eu fui mandado calar a boca. Então, nas audiências que não havia televisão,
o advogado era cerceado no seu exercício. Por quê? Porque é um processo de cartas marcadas. É um teatro, eles só querem mostrar para o povo que existe um processo a dar uma aparência de legitimidade, assim como existem nas ditaduras. Nicarágua, Venezuela, desde 2017, Coppola, na Venezuela, esse tem sido o modus operandi. Criar processos criminais contra opositores políticos. Por quê? Porque você condenar criminalmente o opositor político é muito melhor do que você matar. Primeiro que você legitima a punição. Você legitima a sua perseguição. Segundo que você joga atrás das grades. Então você elimina de rede social, você elimina da rua. E outra coisa, quando você condena e prende por um crime, você torna essa pessoa inelegível pelo tempo da condenação. Então, por exemplo, se condenarem Bolsonaro a 40 anos, ele ficará inelegível por 40 anos e mais 8 depois da extinção da pena. Então, no mínimo 48 anos inelegível, muito pior do que caçá-lo, torná-lo inelegível. Então, esse é o modus operandi que todas as ditaduras vêm exercendo, se utilizar do direito criminal a dar uma aparência de legitimidade a essa perseguição política. E aí, cabe muito bem o nome. Eles vêm e falam, estamos jogando nas 4 linhas. Isso aqui é um processo judicial. Só que não é um processo judicial. Eu gosto muito de lembrar do jogo de xadrez. Para finalizar minha fala. Se você quiser saber realmente quem está jogando dentro das 4 linhas ou não, lembre do jogo de xadrez. Coppola, pense que eu vou jogar xadrez, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Eu vou jogar xadrez com o japonês, tá? Do lado de cá estou eu da mesa, do lado de lá está o japonês. O japonês não fala inglês, eu não falo japonês. A gente não vai se comunicar. E temos uma mesa, temos um tabuleiro de xadrez em nossa frente. Eu pergunto, nós vamos jogar esse xadrez do início ao fim? Vamos. Nós vamos jogar sem problema nenhum. E quando houver o checkmate, um matar o rei do outro, não haverá questionamento, Coppola. Nós vamos cumprimentar a mão do outro e eu sei por que perdi, ele sabe por que ganhou. Isso é jogo dentro das 4 linhas. É você respeitar a regra do jogo para que o resultado seja legítimo. Grande distinção, Deltan, com a Lava Jato. Esse processo da trama golpista não tem nada a ver com Operação Lava Jato. Nada a ver. Nada a ver com Operação Lava Jato. Por quê? Porque Operação Lava Jato, pessoas que tinham prerrogativa de foro iam para suas prerrogativas e quem não tinha estava nas mãos do Sérgio Moro. Então esteve nas mãos do Sérgio Moro quem não tinha prerrogativa de foro. E eu atuei em 4 processos. E o meu cliente foi condenado em 1 e absolvido em 6. Com o juiz Sérgio Moro. E eu recorri para o TRF, e eu recorri para o STJ, e eu recorri para o STF. Esse caso da trama golpista são pessoas sem prerrogativas de foro, já direto no STF, Coppola, e que não terão direito de recorrer. Então, por que isso está dessa forma? Porque tem uma razão de ser. Começar no STF para que termine logo. Para que esses condenados sejam jogados atrás das grades logo. Porque a finalidade não é fazer justiça. A finalidade é eliminar opositores políticos, dando uma aparência de legitimidade a essa perseguição política. Coppola. Muito legal essa observação sobre a fachada de legalidade. Eu iria um passo além. Isso é uma tentativa coordenada de revestir de oficialidade verdadeiras transgressões à Constituição, a princípios constitucionais. Quando nós ouvimos que há certas coisas e há certos valores que devem ser aí exaltados, entronizados, mas excepcionalmente podem ser abandonados, isso a gente já está no aspecto subjetivo da aplicação legal. De novo, saímos do império das leis, estamos indo para o império dos homens. E aqui, fazendo uma autocrítica, né, como profissional da imprensa, muitos colegas no noticiário, ao invés de exercer aí a sua função como jornalistas, verificando fontes, indo atrás de especialistas para questionar,
vamos dizer, a pertinência jurídica de determinadas decisões, passaram a veicular, mesmo como porta-vozes, né, as decisões e as opiniões de juízes, de ministros e o que quer que seja. Portanto, só porque uma autoridade está vocalizando aquela opinião, tomando aquela decisão ou procedendo de uma forma específica, aquilo passa a valer como se fosse legítimo, né? E é exatamente esse fenômeno que o Jeffrey colocou aí de uma forma concatenada. E o que eu fico espantado, e aqui eu queria chamar de novo o Marcília para a nossa conversa, para fazer uma breve observação sobre isso. Quando eu fiz os meus exercícios de futurologia, né, nas imersões que eu participei, ou nas palestras, eu comentei o seguinte, eu falei, olha, eu acho que é do interesse do tribunal, que já declarou que tem como missão derrotar a corrente política de oposição, eu acho que é do interesse deles que não promover uma sentença que transite em julgado, ou seja, exaurir aí todos os recursos, mas sim uma prisão. Eu achava à época, né, uma primeira sentença condenatória, não precisou nem disso, né, ele já está preso preventivamente, domiciliar, com tornozeleira, assim, com várias limitações aí à comunicação, mas o ponto central, e aí eu infelizmente acertei a minha previsão, eu falei o seguinte, acho que estão mais interessados nessa nova modalidade de medida cautelar, que a gente poderia chamar, doutor André, de sanção de mordaça, né, de você impossibilitar que a pessoa, mesmo presumidamente inocente, ela consiga se defender na esfera pública. Então, não é uma injustiça flagrante e também não é uma ilegalidade monstruosa você permitir que uma pessoa seja massacrada no debate público sem o direito à voz para se defender? Não, sem dúvida. Esse é um ponto importante. Eu vou até, antes de entrar nesse ponto, só pegar um ganchozinho do que você começou dizendo. Nós temos no Brasil uma espécie de fetiche pelo poder, não é? Então, existe uma fetichização da figura do juiz, né? E como se, por si só porque é juiz, a gente tem algo ali já é muito sábio, né? Vai sair dali algo muito nobre ou de muito valor. E isso para mim fica bem ilustrado, né, no fato de que eles próprios se chamam de excelência e em seguida dizem, às vezes, o maior absurdo do mundo, mas sempre tem uma excelência antes. Então, e não há nada de excelente no que vai ser dito, às vezes, sobre o outro ou sobre o juiz, mas o excelência sempre aparece. Aliás, isso também aparece muito na política, né? Vossa Excelência, e aí xinga às vezes o outro. Essa fetichização do poder precisa acabar. A gente não pode entender que o cargo é mais importante do que o conteúdo do que se está tratando. Sobre essa questão da cautelar, eu creio que isso é um grande ponto, porque a cautelar, ou mesmo, enfim, as medidas liminares, você vê, Coppola, hoje, as medidas monocráticas, decisões monocráticas, teve um estudo recente da FGV que mostra que 85% das decisões do STF são monocráticas. Então por que tem um colegiado se eles só julgam sozinhos? Então não faz sentido, né? Então a ideia do debate, até mesmo dentro do STF, se extinguiu. O debate não apenas fora do STF, não apenas o STF está combatendo o debate, ele está combatendo o próprio debate, o debate entre os ministros, né? Então dentro, olha só que... Achei que ia silenciar os microfones, achei que ia cair a live. Achei que estava chegando com tudo. Achei que a gente tinha sido hackeado aqui, de repente. Só para inspirar um pouquinho mais o Dr. Marcílio. Pois isso mostra, né, essa ideia do fetiche pelo poder, né, de olhos bem fechados, aliás, me lembra aquele filme. Mas de qualquer maneira, até perdi aqui completamente o raciocínio. Mas enfim, o ponto é que as medidas liminares ou cautelares, elas pressupõem não ouvir o outro, né? Então você dá uma medida em caráter de urgência. E isso, Coppola, existe apenas quando há um risco de perecer o direito, ou seja, o risco de morrer o direito de alguém. No Brasil, a gente tornou isso regra.
Então agora tudo é cautelar, tudo é liminar, tudo é monocrático e o colegiado fica sendo apenas o lugar para se recorrer dessas decisões monocráticas. No STF, inclusive, isso ficou impossibilitado. Você sabe que, apenas para finalizar, tem uma jurisprudência antiga já do STF que você não pode... por exemplo, não cabe HC, portanto é o recurso cabível, habeas corpus, de decisão monocrática de ministro em inquérito. Pô, todas as decisões desses últimos 6 anos são em inquérito e são monocráticas, ou seja, não cabe recurso. Então, essa ideia da cautelar, da liminar e da decisão monocrática, esse combo se tornou um elemento de censura e não de concessão de um direito a alguém para não se perecer ou não morrer, o direito está em jogo. A gente perverteu esses conceitos todos para promover censura. Aliás, você falou aí do aspecto do órgão colegiado e da decisão monocrática. Respondendo a críticas a eventuais abusos da sua autoridade, o ministro relator desses polêmicos inquéritos e processos, o senhor Alexandre de Moraes, ele disse uma frase que eu acho que, de certa forma, sintetiza aí a visão patrimonialista mesmo que alguns deles têm da justiça, como se eles mesmos se confundissem com a instituição e a instituição se confundissem com eles e com a opinião deles e a visão que eles têm de mundo. Ele disse o seguinte, olha, também querendo aí pulverizar a sua responsabilidade com os seus colegas, né? Não sem razão. Ele disse o seguinte, mais de 700 recursos foram impetrados contra as minhas decisões e eu ganhei todos eles. Eu queria muito ouvir um breve comentário do Dr. Deltan, seguido aí por uma parte do Dr. Jeffrey, porque quando um juiz, né, considera que não ter a sua decisão reformada é uma vitória pessoal, a gente já está esbarrando aí de novo no império dos homens e abandonando o império das leis, na minha singela opinião. Não sei se vocês concordam. Não só concordo, mas eu vou além, Caio. Na minha visão, o argumento dele funcionaria se o argumento fosse o contrário. Se ele dissesse, olha, eu dei mais de 400, 700 decisões e uma parte delas, 20%, 30%, 40% foram revisadas. Aí eu acreditaria que sim, existe uma revisão das decisões dele. Não existe um bloco monolítico que se protege dentro do Supremo Tribunal Federal, que enfia a goela abaixo dos brasileiros, em que um protege os outros e não permite sequer a discussão, debate real, legítimo das decisões, a pluralidade, visões diferentes. Porque hoje o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal é que Alexandre de Moraes ele foi escolhido a dedo para realizar uma missão. E uma missão dada, a missão cumprida, derrotar o bolsonarismo. Existe uma reação que é muito maior do que uma reação contra o combate à corrupção. É uma reação contra o movimento de direita, de que o combate à corrupção fez parte. É uma reação de ministros que foram colocados ao longo da história por governos petistas lá no Supremo Tribunal Federal. Houve uma ocupação do Supremo da mesma... Para, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo aí, pessoal? Top demais, só as lendas aí, só os melhores, tudo junto aí, o Chiquini, o André, o Caio aí, que também é top demais, o Delton, todos juntos. É bonito demais ver uma cena dessa de todo mundo unido contra a ditadura do Brasil, né? Mas é isso, pessoal. Comenta aí o que você achou da reportagem. Quem quiser tá vendo mais o conteúdo mais a profundo, o link tá na descrição e no comentário fixado. Só não coloquei mais porque ia ficar muito longo o vídeo. Então é isso, pessoal. Comente aí para esse vídeo chegar para mais pessoas e ver o conteúdo completo depois também, que é muito importante. Tá analisando o conteúdo completo, com mais falas, mais detalhados, mais aprofundado, né? Porque o vídeo aqui já ficou com 19 minutos, vai fechar, nós tem que fechar com uns 20 minutos. Então é isso, pessoal. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para tá recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Pessoal, vocês viram aqui a notícia
cartão internacional de Moraes é bloqueado após sanções dos Estados Unidos. Banco do Brasil aplicou punição contra o ministro do STF em cumprimento à lei magnética. Moraes, que tinha só uma conta aberta, pessoal, só tinha uma conta aberta, só um cartão, não, só uma conta aberta não, desculpa, só usava um banco, na verdade, né? E só tinha um cartão, que é o Banco do Brasil, só usava só um banco, que é o que ele tinha, né? Então já era para Moraes. Adiós, meu parceiro. Então é isso, pessoal. Essa noticinha aí fala que Moraes não mereceu. Moraes vai caindo aos poucos. Então, até a próxima, pessoal.